floor. This is the floor. Muito boa noite! Ou também bom dia. Bem-vindos ao primeiro episódio do Conversa para Boi Dormir, um podcast criado apenas para fins escolares. Meu nome é Nicolas Raulino e hoje eu tô aqui junto com meu amigo José. E hoje nós iremos apresentar As Vozes da Periferia, falando sobre o conto Adeus, Graças a Deus, do livro do José Faleiro, Em Que Mundo Tu Vive, que é uma mistura de religião, dor e um pouquinho de humor, que é a marca registrada do Faleiro. Pode puxar a vinheta. O Bin Laden tá nervoso, não precisa desespero. Rodriguinho tá nervoso, não precisa desespero. Então, calma, cala preso, calma, calma, cala preso. Calma, cala preso, calma, calma, cala preso. Oi, calma, cala preso, calma, calma, cala preso. Calma, cala preso, vá, 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 vá. Oi! Bom, sem mais enrolação, o conto Adeus, Graças a Deus, do José Faleiro, aborda umas opiniões bem interessantes sobre religião. Não só do personagem, como também do autor, né? E ele fala muito mesmo sobre o porquê ele acredita ou não em Deus. E uma maneira que ele dá uns exemplos bem cotidianos e identificáveis, tá ligado? Tipo quando ele dá o exemplo da senhorinha, né? Mano, essa parte da senhorinha é muito interessante, porque eu vou explicar pra quem não leu. Nessa parte do texto, ele tá num bonde, mas não sozinho, no lado de uma senhorinha. Nessa parte, o bonde ele passa reto, porque o motorista ignora ele e a senhorinha que queriam entrar. Nisso, o personagem ele fica muito, mas muito irritado. E ele queria ir cobrar o motorista. Porque ele vê uma injustiça, ele acha que tem que cobrar. Só que quando ele fala com a senhorinha, ela não liga pra situação. Porque ela fala que Deus iria resolver. Nesse caso, isso é algo que frustrou muito ele, né? Sim, e o melhor é que o texto inteiro é assim. Ele diz que ele não acredita, mas ao mesmo tempo ele vê situações que pessoas acreditam, mesmo que ele ache que não tenha sentido. Isso acaba frustrando ele um monte de vezes. Isso me gera uma dúvida. Será que ele realmente não acredita ou ele só tá frustrado como as pessoas reagem? Cara, isso é uma pergunta muito interessante que eu fiquei muito lendo o conto em si. Tipo, será que a descrença dele é uma convicção barra algo racional, né? Ou será que no fundo ele só tá frustrado como as pessoas lidam com isso? Porque no texto inteiro ele parece que incomoda ele essa visão de Deus. Não a visão de algo de vida, algo bonito, mas sim como as pessoas usam pra, às vezes, fugir de alguns problemas ou se safar de algo. Mas pensar nisso Uhum. me lembra muito de uma coisa, cara. Qual livro? Algo muito interessante nesse conto inteiro, que muitas ideias do personagem, elas ficam ligadas com as ideias de ateísmo e religião do Durkheim, mano. Pô, mano, verdade. Émile Durkheim foi um sociólogo funcionalista francês do século XIX. Foi ele quem estabeleceu pela primeira vez a sociologia como disciplina acadêmica e é considerado um dos 3 sociólogos clássicos ao lado de Max Weber e Karl Marx. Pelo seu pioneirismo, determinou o objeto do estudo da sociologia e o método para explicar os fenômenos sociais, se tornando assim o precursor do funcionalismo. Bom, pra quem não sabe, Émile Durkheim é um sociólogo e antropólogo francês. Ele tem umas ideias que se encaixam perfeitamente com o que o Conto do Faleiro apresenta pra nós. Nossa, é sério? Ele fala de religião também? Pô, mano, pior que ele fala. O Durkheim ele dizia que a religião não é só sobre fé individual, como ir numa igreja rezar, algo do tipo. Pra ele, a religião tinha uma função social muito forte. Como ela organizava a sociedade, ajudava muita gente sobre criar vínculos, ensinar valores e dar um sentido pra vida de muita gente, mano. É, mano, e olhando pro conto, dá pra ver que mesmo o personagem ateu consegue perceber esse universo social da religião, sabe? Aham. Tipo, isso é muito interessante, porque mesmo que ele diga que ele não acredita em Deus, o conto mostra que ele acaba se esbarrando muito nessa situação que uma galera usa a fé pra passar sobre uma coisa difícil, como a senhorinha, que ela ignora o acontecimento do motorista e fala que Deus tá vendo sobre o que aconteceu. Ela joga a injustiça nas mãos de Deus, né? Isso mostra como a fé realmente muda como as pessoas reagem a tudo. Eu, por exemplo, ali, naquela situação, teria provavelmente largado alguma ofensa ao motorista. Eu não vou mentir que eu faria o mesmo, mas, como eu ia dizendo, ele não acredita em Deus nas situações, mas ele acredita na parte humana.
na realidade das ruas, na vivência da quebrada e na superação de quem tá lá embaixo. E isso é uma crença, querendo ou não. E eu acho que essa é a principal contradição do texto. Porque no fim das contas ele é um ateu que acredita em algo maior. Mas esse algo maior não é Deus, e sim o coletivo das pessoas que, para o Durkheim, é a religião literalmente. Realmente, mano. Meio que a religião que o personagem fala, que não existe, é aquilo que não é sobre a força da galera. Como a igreja, essas coisas, a própria instituição. Por isso que ele fala que não acredita. Mas quando a gente entra na parte das pessoas, na fé das pessoas, na fé da rua, e até na música, ele acredita. Ele até cita a fala da música dos Racionais no livro, A Vida Louca 1. Ele era uma criança ainda, né? Ele era uma criança. Mas já tava na pista, né, Blue? Eu estava lá. Os Metralhas. Começou num concurso de rap lá no Asa Branca de Pinheiros, Orlando. Ó barato, não é? Ô vida bandida sofrida. Oi. Porque eu sou cheio de querer, porque o dinheiro é pouco pra nós. Com mais gasolina, munição, motor mais veloz. Lutar de igual por sobre os degraus, precipícios em vida difícil. O povo feliz pelos mais e melhores dias das nossas vidas. Eu digo, fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Tu tá onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até o lixão nasce flor. Olhe por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, sangue quente. Eu admiro os crentes, dá licença aqui, uma função, uma tabela. Desculpa aí, Sinto às vezes meio pá, inseguro. que nem um vira-lata sem fé no futuro. Se vem alguém lá, quem é quem? Quem será, meu bom? Dá meu brinquedo de furar boletom. Porque os picos que me vê com os tu tá na balada tentar. Vê, quer saber de mim? Não vê nada por quê? A confiança é uma mulher ingrata que te ouve, te rouba e te mata, desacreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar o piso dela. O bico demoguela, pique bandidão. Foi em casa na missão, me trombada com ave. De camisa larga vai saber, Deus que sabe qual é. Maldade comigo, inimigo não me quer. Tocou a campainha, pra tamar meu fim. Dois malucos amados sim, um isqueiro, um estopim. Tanto pra chamar, me apertar pra falar que eu pegava a mina dele, Ela tava lá, Magia mentirosa, eu nunca vi Demofaia. Espírito do mal, cão. de você te saia. Então talarico eu nunca fui. É o seguinte, ando certo pelo certo, como 10 e 10 é 20. Já pensou doido? E se eu tô com meu filho no sofá, de vacilo desarmado, era aquilo sem desculpa e sem chance. Dentro abrir a boca e é nessa sem saber. Eu não fiz seu quê? E tá louca? Geral, 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 geral. Salve geral. Vamos. Salve geral. Sabe como é que é? Mas na rua não, até Jack. Tem que passar o pano e postou pé de black. Passa por malandro, é Jesus. E a cada 10 fica na maldade. A mãe dos pecados capital é vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver. E eu vou. Se cadeia é pra homem, O malandrão, jamais. ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. se quer paz, Mas é verme, é o que é, rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marcar até 3 na quarta. checkmate, que lê no xadrez. Eu sou guerreiro no rap, sempre em alta voltagem. Um por um, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, Eu não tenho dom pra vítima, justiça e liberdade. a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou pôr um sorriso de criança onde for. Os parceiros, Tem oferecer minha presença, talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal. Que será, será? É nóis, vamos até o final. Liga eu, liga nós, onde preciso for. No paraíso, bom dia do juízo, pastor. E liga eu, music é o ponto que eu peço. favela, Fundão, imortal no meus versos, vida louca. Ele era uma criança. Bom, como vocês puderam escutar agora, o texto da música, ela ao mesmo tempo não fala só sobre religião,
na parte clássica, mas também ela fala muito sobre os valores, seja postura, lealdade e de não se perder na vida, que é algo muito importante, e é como se fosse um hino pra galera que passa dificuldade. É tipo como se fosse a Bíblia pra ele, né? A vida dele tá nas palavras dos Racionais, na vivência, nas palavras de uma galera que passou por muita coisa, assim como ele. Exatamente. A música vira um espaço sagrado pra ele. Isso também se liga ao próprio Durkheim. Porque ser sagrado não é estar numa igreja, estar num altar, num piano, uma música linda. E sim é algo social. O personagem ele não crê em Deus, mas sim na outra das pessoas. E a religião muitas vezes está ligada a isso. Então, quando ele ouve isso, é como se ele dissesse que essa fé dele é da onde ele tira força? Eu acho que é isso, acho que tu entendeu muito bem. Eu digo, sem Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Aguarda, guerreiro, levanta a cabeça. Tu tá onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até o lixão nasce flor. Olhe por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa. Bom, no fim, o conto mostra muito mais do que uma história sobre fé e descrença. Ele mostra que a relação entre fé e sobrevivência é algo muito mais profundo do que parece. O personagem não chega a ser um ateu pela lógica ou só por negar Deus por orgulho, mas sim por uma própria descrença que ele tem. E ele tem muitos motivos, eu queria acabar mostrando no livro. Ele não rejeita Deus por filosofia, mas sim por decepção. Mesmo assim, ele continua pensando e debatendo com ele mesmo, tá ligado? Sim, é como se ele já estivesse tão descrente ou até cansado sobre a ideia que ele acaba se incomodando quando percebe essas ideias ao redor dele. Mas não com raiva pelas pessoas acreditarem, sim por ele achar que não é necessário, né? Isso, pra mim, acaba mostrando o fato dele acreditar em Deus ou não, na figura de Deus, né, sendo irrelevante. Porque ele tem momentos de calma, que pra ele Deus não existe, pois ele não precisa ser Deus nos momentos, e tem momentos difíceis que ele entende que Deus está ligado com essa força social e luta, né? E isso entra direto no que o Durkheim próprio explicava, né? Sobre a religião e o fator social. A religião ligada à união traz uma coesão e conexão entre muita gente. Mas sem essa conexão e coesão, ela não serve de nada. Ela serve como um escudo individual. Então por isso que as ideias de Durkheim e as ideias dos personagens se ligam muito. Porque a gente acaba vendo que nesses cenários a fé vira algo individual. Pode ser torto, mas é necessário pra essa galera, sabe? Tipo a música dos Racionais, porque ele também é alguém tentando se manter firme e relembrando de momentos difíceis. E ainda assim, o Mano Brown fala com Deus, né? É, cara, eu penso que sim. Porque isso é fé, saca? Pode ser confusa, revoltada, torta, mas ainda é fé. É da fé que vem e trazem forças que são essenciais pra muita gente, mano. Então é aí que essas três coisas se conectam. O conto, a teoria sociológica e as músicas acabam falando as mesmas coisas, só que de maneira diferente, lutando e tentando manter o sentido da vida, seja na religião ou na sobrevivência. Então o personagem do Faleiro, o do Crime e o Mano Brown, acabam explicando muito sobre espiritualidade e outros bagulhos. É, e isso também mostra que a fé nasce nas periferias. E a espiritualidade ela acaba sendo tipo um pilar, né? Sim, dá pra ver muitos casos de que uma galera mais preconceituosa olha pra essas histórias como se fosse uma bagunça sem valor. Mas na realidade, pra quem tá no corre, é realmente um pilar, mano. Pois é. E o mais louco é que, mesmo que essa fé não seja muito falada ou debatida muitas vezes, em todo momento ela move muita gente. Tipo, ela aparece num grito, ou numa história, como a gente viu, num verso de rap, como o Mano Brown, e também no silêncio de uma oração. Tudo acaba sendo ritual religioso porque, no fim, talvez o mais forte desse conto seja sobre isso. Perceber que a fé mais sincera pode estar em tudo. E que todo esse caos, esse conto e as músicas racionais é a gente tentando sobreviver, tá ligado? E só de continuar já é bem importante. Aham. E eu acho que o nosso primeiro episódio é sobre isso. Tipo, entender que a fé pode estar também em quem não acredita. Pode ser mais forte que a religião muitas vezes. Porque até o grito de dor, músicas, podem ser
uma forma de dialogar com o sagrado. Se a gente não reconhece isso, no nosso ponto de vista brasileiro, nós acabamos desrespeitando muita história e esquecendo muitas raízes do nosso Brasil. This is the floor. This is the floor. Então é isso, família. Eu primeiramente gostaria de agradecer ao professor José Roberto, de Sociologia, e a Sora Ana Lúcia, de Literatura, que deram essa oportunidade pra gente. Foi divertido e eu espero que não seja o último trabalho desse tipo. Eu não quero que o Conversa pra Boi Dormir morra aqui. Mas antes, José, E é isso, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, espanca o Cirilo para mais notificações. E tamo junto. Até a próxima! é nóis. O Bin Laden tá nervoso, não precisa desespero. Rodriguinho tá nervoso, não precisa desespero. Então, calma, cala preso, calma, calma, cala preso. Calma, cala preso, calma, calma, cala preso. Oi, calma, cala preso, calma, calma, cala preso. Calma, cala preso, vá, 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 vá. Oi.